Você vê as notícias sobre Israel e Irã e sente no coração que há algo mais profundo acontecendo? A verdade é que há. As raízes do conflito não estão na política moderna, mas em uma profecia bíblica escrita há milênios. A chave para entender a guerra iminente e o que está por trás das manchetes se encontra em Ezequiel 38. Neste vídeo, vamos conectar a antiga Pérsia da Bíblia ao Irã moderno. Você vai entender por que uma nação que já salvou o povo judeu, como nos tempos de Ciro, o Grande, hoje parece liderar a coalizão do fim dos tempos contra ele. O que você vai aprender aqui não é apenas história, é um alerta profético que pode mudar sua visão de mundo. Por isso é crucial que você fique até o final. Muitos que buscam a verdade, como você, assistem a este canal, mas ainda não estão inscritos. Se você acredita que a Bíblia tem as respostas para o caos de hoje, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se agora e ative o sino, porque o conhecimento que vamos compartilhar é vital para fortalecer sua fé. Para entendermos de verdade as manchetes de hoje sobre o conflito no Oriente Médio, precisamos fazer algo que pouquíssimos fazem: voltar ao começo de tudo. Não ao século passado, mas ao próprio alvorecer da nossa civilização, lá no livro de Gênesis. Pense nisso como desvendar um mapa antigo. Cada linha e cada nome tem um significado profundo que ecoa até os nossos dias. As raízes do conflito entre Israel e Irã são muito mais profundas do que qualquer análise política pode mostrar. É uma história de família, uma saga que começa logo após o dilúvio com os filhos de Noé. A Bíblia nos conta que da linhagem de Sem vieram muitos povos, e é aqui que a nossa investigação, o nosso estudo bíblico, se torna fascinante. Muitas vezes, olhamos para as nações como entidades separadas, mas a verdade é que espiritualmente e genealogicamente elas estão entrelaçadas de uma forma que desafia a nossa compreensão. É fundamental entender essa base para decifrar a complexa geopolítica bíblica que se desenrola diante dos nossos olhos, conectando a Bíblia e atualidades de uma maneira impressionante e reveladora. Agora, preste muita atenção, pois aqui está a chave que abre a primeira porta. Em Gênesis, capítulo 10, versículo 22, lemos: os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Veja bem, o primeiro nome listado é Elão. Os elamitas foram um dos povos mais antigos e fundamentais que formaram o que mais tarde viria a ser conhecido como o grandioso Império Persa, o coração da nação que hoje chamamos de Irã. Mas na mesma linhagem de Sem, através de Arfaxade, a Bíblia traça o caminho até um homem chamado Abraão, o pai do povo judeu. Percebe a conexão? Não estamos falando de dois povos estranhos que surgiram em cantos opostos do mundo. Estamos falando do descendente do patriarca. No plano original de Deus, não havia uma inimizade decretada. Havia um propósito para cada um caminho distinto traçado pela soberania divina. Entender a Pérsia na Bíblia começa aqui, não com exércitos e guerras, mas com uma árvore genealógica. Essa verdade, por si só, já muda a forma como vemos o noticiário e as tensões entre Israel e Irã. Então, o que isso significa para nós, hoje, em nossa caminhada de fé? Significa que antes de formarmos qualquer opinião sobre o conflito no Oriente Médio, devemos buscar a perspectiva de Deus, que vê o fim desde o começo. A inimizade que vemos hoje não estava no roteiro original. Ela foi semeada ao longo da história por decisões humanas e por forças espirituais que se opõem ao plano divino. Pense em sua própria vida. Quantas vezes um mal-entendido com um parente, por menor que fosse, cresceu e se tornou um abismo? Em escala de nações, o princípio é o mesmo. Essa origem comum é o alicerce de toda a narrativa profética que viria a seguir, desde a jornada de Abraão até a escatologia e as profecias sobre o fim dos tempos. Mas,
antes de mergulharmos nas sombras do conflito, a história dá uma virada surpreendente. E se eu te dissesse que esse parente distante, a Pérsia, foi usado por Deus de uma forma espetacular para ser o maior aliado de Israel em um dos momentos mais sombrios de sua história? Essa revelação é o nosso próximo passo. Pois bem, chegamos a um ponto da nossa jornada que, eu garanto, vai mudar a forma como você enxerga a relação entre Israel e Irã. Como vimos, as raízes são comuns, mas a história que se segue é de tirar o fôlego. Imagine o cenário. O povo judeu estava esmagado, humilhado, vivendo há décadas no cativeiro babilônico. A cidade santa de Jerusalém estava em ruínas, o templo de Salomão. O coração da sua fé não passava de um monte de entulhos. A esperança era uma brasa quase se apagando. E então, no tabuleiro da geopolítica bíblica, Deus move uma peça que ninguém esperava. Ele levanta uma nova superpotência, o grandioso Império Persa, não para oprimir ainda mais o seu povo, mas para libertá-lo. É uma daquelas reviravoltas que só a soberania divina pode orquestrar. E no centro de tudo isso está um homem, um rei pagão que se tornou um instrumento nas mãos do Deus de Israel. Este capítulo da história é a prova viva de que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e Ele usa quem quer, como quer, para cumprir seus propósitos eternos. O nome desse rei era Ciro, o Grande. E o que torna sua história tão espantosa não é apenas o que ele fez, mas o que foi profetizado sobre ele. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulos 44 e 45. Agora, segure-se firme. Isaías escreveu essas palavras cerca de 150 anos antes de Ciro sequer nascer. É uma das mais incríveis e detalhadas demonstrações de profecia bíblica em todas as Escrituras. Deus, através do profeta, chama Ciro pelo nome e o descreve como meu pastor e seu ungido. Isaías 45:1. Pense no peso disso. Ungido, Messias em hebraico, era um título de imenso significado para o povo judeu, geralmente ligado a seus próprios reis e sacerdotes. E aqui, Deus o aplica a um rei persa. Cumprindo a profecia ao pé da letra, Ciro o Grande conquista a Babilônia e, em seu primeiro ano de reinado, emite um decreto que ecoa pela eternidade. Você pode ler sobre isso nos livros de Esdras e Neemias. Ele não só liberta os judeus, mas os encoraja e financia a volta para casa e a reconstrução do templo em Jerusalém. É a mão de Deus agindo de forma inegável na história. Este período foi, sem dúvida, uma era de ouro para a Pérsia na Bíblia no que diz respeito à sua relação com Israel. Sob a proteção do Império Persa, os judeus puderam restaurar sua terra, sua cultura e, o mais importante, sua adoração a Deus. Foi um tempo de paz e cooperação, um vislumbre de como as nações podem coexistir quando alinhadas, mesmo que sem saber, com um propósito divino maior. Este fato histórico é um ponto crucial em nosso estudo bíblico, pois nos obriga a olhar além das manchetes do Irã moderno e a reconhecer a complexidade do plano de Deus. Contudo, e aqui precisamos ter a sabedoria de um discípulo atento, mesmo nos jardins mais bem cuidados, ervas daninhas podem brotar. A paz, por mais doce que seja, é muitas vezes frágil, pois dentro deste mesmo império que serviu como instrumento de salvação, estava se formando nas sombras do palácio uma conspiração terrível, um plano de ódio e aniquilação total. A história agora nos leva para os bastidores do poder, onde um homem chamado Hamã e uma jovem rainha judia chamada Esther se tornariam os protagonistas do primeiro grande conflito no Oriente Médio registrado na Bíblia. Meu amigo, agora que vimos como a mão de Deus usou o Império Persa para resgatar o seu povo, precisamos nos aprofundar, pois a Bíblia é completa. Ela mostra a luz e também nos alerta sobre as trevas. A paz estabelecida por homens como Ciro, o Grande, era real.
Mas dentro da complexa estrutura do poder, sementes de ódio podem ser plantadas e, se não forem arrancadas, crescem até se tornarem florestas de morte. É exatamente isso que encontramos na incrível história de Ester. A narrativa nos transporta para o coração do poder persa, a cidade de Suzã, e nos apresenta a um homem chamado Amã. Ele não era apenas um político ambicioso. A Bíblia o descreve como um Agagita, uma provável referência a Agag, rei dos Amalequitas, um antigo e amargo inimigo do povo judeu. Em Amã, vemos a personificação de um ódio antigo, irracional e espiritual. E quando Mardoqueu, um judeu fiel a Deus, se recusa a se curvar a ele, esse ódio pessoal explode em um plano genocida. A aniquilação de todos os judeus espalhados pelo vasto Império Persa. Este é, de fato, um dos mais claros exemplos das raízes do conflito espiritual que vemos ecoar até hoje. Pense no terror que se espalhou entre o povo judeu. Um decreto real, selado com o anel do rei, marcava uma data para o extermínio deles. Humanamente falando, não havia esperança. Mas é exatamente aqui, no ponto mais escuro da noite, que Deus revela seus heróis improváveis. A protagonista desta história não é um general ou um profeta poderoso, mas uma jovem órfã judia que, pela providência divina, se tornou rainha, Ester. A mensagem dela para nós é atemporal. Seu tio, Mardoqueu, envia a ela uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia que eu quero que você guarde em seu coração. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4,14. Quantas vezes nós nos perguntamos por que estamos em um certo emprego, em uma certa família, em uma certa cidade? A história de Ester nos ensina que Deus nos posiciona estrategicamente para seus propósitos. A resposta de Ester, pedindo que seu povo jejuasse e orasse por ela, nos dá um modelo prático de como enfrentar crises, com coragem humana e total dependência divina. Ela arriscou a vida, mas sabia que o destino de sua nação estava em jogo. O que se desenrola a seguir é um thriller divino, uma demonstração da soberania de Deus nos mínimos detalhes. Uma noite de insônia do rei, a leitura acidental de um registro antigo que honrava Mardoqueu, a humilhação pública de Amã, que é forçado a honrar o homem que queria matar, tudo culmina com a coragem de Ester ao expor o plano maligno. Amã é executado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Uma ironia divina que mostra que o mal sempre se volta contra si mesmo. A salvação do povo judeu foi tão marcante que eles celebram a festa do Purim até hoje. Contudo, e aqui nosso estudo bíblico precisa dar um salto, essa vitória sobre um inimigo dentro da Pérsia foi um prenúncio. Aquele espírito de Hamã, aquele ódio que visa destruir Israel, não morreu com ele. Outros profetas, olhando para um futuro ainda mais distante, para a escatologia e o fim dos tempos, viram uma ameaça muito maior se formando. E um desses profetas, Ezequiel, nos dá uma lista de nações que se unirão em uma coalizão final contra Israel. E de forma arrepiante, o nome Pérsia está lá em destaque. Meu caro amigo, se a história de Ester nos mostrou como Deus pode frustrar um plano maligno que já estava em andamento, agora vamos a um nível ainda mais profundo de revelação. Vamos entrar no campo da profecia bíblica, onde Deus não apenas reage à história, mas a escreve com antecedência. O espírito de Hamã, aquele ódio inexplicável contra o povo judeu, como vimos, não desapareceu. Ele apenas adormeceu, esperando um novo tempo para se manifestar. E o profeta Ezequiel, escrevendo durante o cativeiro babilônico, foi arrebatado em espírito para ver um tempo futuro, um tempo que ele chama de últimos dias. O que ele descreve nos capítulos 38 e 39 de seu livro é, sem dúvida, um dos pilares da escatologia, e é impossível entender o moderno conflito no Oriente Médio sem passar por aqui. Ezequiel pinta um quadro de Israel vivendo em aparente segurança.
uma nação recolhida de entre muitos povos, habitando nas montanhas de Israel que haviam estado desertas por tanto tempo. Ezequiel 38:8. Sozinho, esse detalhe já nos causa arrepios, pois se assemelha de forma impressionante à realidade do Israel que vemos hoje, renascido no século XX. E é nesse cenário de paz restaurada que a profecia se torna sombria. Ezequiel descreve uma vasta coalizão de nações, vinda do extremo norte, liderada por uma figura misteriosa chamada Gog, da terra de Magog. Essa horda se levanta com um propósito claro: invadir Israel para saquear e tomar despojos. Agora, preste atenção máxima ao que o profeta lista em Ezequiel 38, versículo 5, ao descrever os principais aliados de Gog: Pérsia, Cuxe e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Pare um instante e deixe o peso dessa palavra assentar em seu espírito. Pérsia. A mesma nação, o mesmo império persa que, sob o comando de Ciro, o Grande, foi o instrumento de libertação de Israel, é agora nomeada como um dos principais agressores na batalha profética do fim dos tempos. Isso é um paradoxo de proporções bíblicas e é a chave para entendermos, sob a ótica da Bíblia e atualidades, por que a nação do Irã moderno, a antiga Pérsia, ocupa um lugar tão central na hostilidade contra Israel hoje. A profecia bíblica está nos mostrando que uma mudança drástica de alinhamento aconteceria naquela região. Mas, e esta é a parte mais gloriosa da revelação, a profecia não termina com a descrição do ataque. Ela descreve a resposta de Deus. Ezequiel deixa claro que é o próprio Deus quem atrai Gog e Magog para esta batalha. Por quê? Para que o seu poder seja manifestado de forma inquestionável. A profecia descreve um juízo sobrenatural sobre os exércitos invasores: terremotos, pestilência, fogo e enxofre. Deus mesmo luta por seu povo, e o resultado é a aniquilação total da coalizão. O propósito final, declarado várias vezes, é: e as nações saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39:7. Deus usa o auge da rebelião humana para selar sua soberania de uma vez por todas. A profecia de Ezequiel 38 é um zoom poderoso no clímax da história. No entanto, para entendermos o fluxo dos acontecimentos que nos levam até lá, Deus nos deu outra testemunha profética, um homem que viveu no centro do poder mundial de sua época. O profeta Daniel também falou sobre a Pérsia, não em uma única batalha final, mas como parte de um desfile de impérios que preparariam o palco para tudo o que estava por vir. Meu caro buscador da verdade, se a profecia de Ezequiel 38 nos deu um vislumbre em alta definição da batalha final, o profeta Daniel nos oferece o mapa panorâmico que nos leva até lá. Pense em Daniel, um jovem nobre de Jerusalém, levado para o cativeiro babilônico, que por sua sabedoria e fidelidade a Deus, se tornou um dos homens mais poderosos nos dois maiores impérios de seu tempo, a Babilônia e, posteriormente, o Império Persa. Ele não era um espectador distante, ele estava nos corredores do poder, vivendo a geopolítica bíblica em primeira mão. E é a este homem que Deus confia uma série de visões que delineiam a sucessão dos impérios mundiais. Para nós, que buscamos entender a escatologia, o livro de Daniel não é apenas um livro de histórias, é a espinha dorsal da profecia bíblica sobre o tempo dos gentios, mostrando como cada império, em sua ascensão e queda, era apenas um ato de preparação no grande palco da história para o clímax do fim dos tempos. Vamos focar em uma visão específica, encontrada em Daniel, capítulo 8, que é diretamente relevante para o nosso estudo bíblico. Daniel vê um carneiro imponente, com 2 chifres, sendo que um cresceu mais alto que o outro. Este carneiro era tão poderoso que avançava para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém podia resistir a ele. Então, subitamente, vindo do oeste, surge um bode.
movendo-se com uma velocidade espantosa, com um único chifre notável entre os olhos. O bode ataca o carneiro com fúria, quebra seus 2 chifres e o pisoteia sem que ninguém pudesse livrá-lo. O maravilhoso sobre a profecia bíblica é que muitas vezes ela mesma se interpreta. No mesmo capítulo, o anjo Gabriel explica a Daniel o significado. O carneiro de 2 chifres representa o Império Medo-Persa, a Média e a Pérsia, com a Pérsia se tornando a mais poderosa, daí um chifre mais alto. O bode é o Império da Grécia, e o grande chifre, seu primeiro rei, uma referência inconfundível a Alexandre, o Grande, que séculos depois conquistou o Império Persa com uma velocidade e ferocidade impressionantes, exatamente como descrito. Mas você pode estar se perguntando, se esta profecia sobre o Império Medo-Persa já se cumpriu, qual a sua relevância para nós hoje, ao olharmos para Israel e Irã? A resposta é duplamente poderosa, meu amigo. Primeiro, a precisão assombrosa desta profecia cumprida serve como uma âncora para a nossa fé. Ela prova que a Bíblia não é um livro de contos, mas a palavra inspirada de um Deus que conhece e decreta o fim desde o princípio. Se Deus acertou em cada detalhe sobre a ascensão e queda do Império Persa, podemos ter certeza absoluta de que suas profecias sobre o fim dos tempos também se cumprirão. Segundo, ela solidifica a Pérsia na Bíblia como um ator central no plano profético. Isso nos leva a uma pergunta inevitável e crucial. As profecias de Ezequiel e Daniel nos pintam o retrato da antiga Pérsia, mas o mundo de hoje é diferente. Como foi que aquele império se transformou no Irã moderno? Que mudança teológica e política ocorreu para realinhar esta nação com a profecia de Ezequiel 38? Essa ponte histórica é o que precisamos cruzar agora. Agora que temos em mãos as profecias de Ezequiel e do profeta Daniel, chegamos a uma questão fundamental que conecta a Bíblia e atualidades. Como o Império Persa, o cenário para a libertação por Ciro o Grande e para a história de Esther, se transformou no Irã moderno que vemos hoje nas manchetes. Por muitos séculos após as narrativas bíblicas, a Pérsia passou por diversas transformações. Foi conquistada pelos gregos, exatamente como Daniel previu. E mais tarde, no século VII, uma mudança monumental varreu a região com as conquistas islâmicas. A antiga religião do zoroastrismo foi gradualmente substituída pelo Islã. Especificamente, a Pérsia abraçou o ramo xiita do Islã, o que lhe conferiu uma identidade teológica distinta da maioria de seus vizinhos sunitas. Essa mudança de fé não foi apenas uma troca de rituais, foi uma reconfiguração completa da alma da nação, plantando sementes de uma identidade e um destino que floresceriam de forma dramática no século XX. Por muito tempo, essa história correu em paralelo à do povo judeu. Mas um evento específico faria essas 2 linhas do tempo colidirem novamente com força profética. Esse evento, um verdadeiro terremoto na geopolítica bíblica e mundial, foi a Revolução Islâmica de 1979. Para entender o Irã moderno, você precisa entender o que aconteceu naquele ano. Uma monarquia secular, alinhada com o Ocidente, foi derrubada e substituída por uma teocracia, uma república islâmica governada por clérigos xiitas sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Isso foi muito mais do que uma mudança de governo. Foi uma revolução ideológica e espiritual que redefiniu o propósito do Irã no mundo. A nova doutrina era exportar essa revolução e confrontar o que era visto como a influência corruptora do Ocidente. E no cerne dessa nova e fervorosa ideologia, 2 inimigos principais foram declarados. O primeiro era o Grande Satã, uma referência aos Estados Unidos. O segundo, de forma chocante e direta, era o Pequeno Satã, o Estado de Israel. De repente, a nação da antiga Pérsia não era apenas um adversário político, mas um inimigo teológico jurado, comprometido abertamente com a aniquilação do Estado judeu.
um eco assustador do espírito de Amã. É aqui que o nosso estudo bíblico se torna eletrizante. Essa transformação radical, de uma hora para outra, realinhou o Irã moderno de forma impressionante com o papel da Pérsia na coalizão de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38. Para incontáveis estudiosos da escatologia e do fim dos tempos, a Revolução de 1979 foi como ver uma peça de um quebra-cabeça profético de 2.500 anos, finalmente se encaixando em seu lugar. A retórica anti-Israel deixou de ser apenas política e passou a ser uma missão sagrada, um pilar fundamental da identidade do novo regime. E assim, o conflito no Oriente Médio ganhou uma nova e perigosa dimensão espiritual. Agora que percorremos essa jornada incrível, desde as raízes do conflito em Gênesis, passando pela aliança, pelo primeiro conflito, pelas profecias cumpridas e pelas que ainda aguardam, estamos finalmente prontos para juntar todas as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora de olharmos para o cenário atual com um entendimento completo, unindo o passado, o presente e o futuro profético. E então, meu amigo, aqui estamos. Olhe para a jornada que fizemos juntos, para o mapa que desdobramos. Começamos com um fio de lã solitário, lá no livro de Gênesis, com dois povos primos compartilhando um ancestral em comum, Sem. Vimos esse fio se transformar em uma corda de aliança dourada com Ciro, o Grande, o rei pagão usado por Deus para tirar o povo judeu do cativeiro babilônico e reconstruir Jerusalém. Depois, vimos essa mesma corda ser manchada de sangue na trama de Amã, na dramática história de Ester, que nos deu um vislumbre da profundidade do ódio espiritual. Viajamos pelas visões do profeta Daniel, que com uma precisão divina mapeou a ascensão e queda do Império Persa. Esta história, com seus altos e baixos, nos ensina uma lição vital. A relação entre as nações que hoje conhecemos como Israel e Irã nunca foi preto no branco. É uma tapeçaria complexa, tecida com fios de soberania divina, livre-arbítrio humano, graça e, por vezes, uma inimizade assustadora, cujas raízes do conflito são tão antigas quanto a própria civilização. Agora pegue todas essas peças, a ancestralidade, a aliança, o conflito, a profecia, e coloque-as sobre a mesa do mundo de hoje. Quando olhamos para o Irã moderno, com sua teologia revolucionária, sua retórica inflamada e seu posicionamento geopolítico abertamente hostil a Israel, e o comparamos com o papel da Pérsia na coalizão de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38, a convergência é no mínimo impressionante. Para o estudante atento da profecia bíblica, é impossível ignorar a semelhança. O que antes parecia uma profecia distante, agora parece um roteiro para as manchetes do nosso tempo. O conflito no Oriente Médio deixa de ser apenas uma disputa por terra ou poder e ganha os contornos de um cenário da escatologia se montando diante de nós. A aliança do Irã moderno com nações ao seu norte, seu programa nuclear, sua influência na região, tudo isso deve ser visto através das lentes da Bíblia e atualidades, não com medo, mas com o discernimento de quem sabe que a história tem um autor. Então, qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? A resposta não é o pânico, mas a preparação espiritual. A Bíblia nos chama a ser como os filhos de Issacar, que conheciam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12:32. Primeiro, devemos orar. Orar fervorosamente pela paz de Jerusalém, como nos manda o Salmo 122, e também orar pelo povo iraniano para que encontrem a verdade e a luz. Segundo, devemos vigiar. Assistir aos acontecimentos da geopolítica bíblica não com a ansiedade do mundo, mas com a esperança do crente que aguarda a volta do Messias. Terceiro, e mais importante, devemos confiar. Confiar na soberania absoluta de Deus, que assim como usou Ciro o Grande e protegeu seu povo de Amã,
tem o controle total sobre o fim dos tempos. O cenário pode parecer sombrio, mas a vitória final já foi declarada. Este estudo bíblico não é para nos assustar, mas para nos despertar para o tempo em que vivemos e para a fidelidade inabalável do nosso Deus. Depois de ver toda essa jornada, desde Gênesis até as profecias que parecem se cumprir hoje, a grande pergunta é: você acredita que estamos vivendo os dias que antecedem a batalha de Ezequiel 38? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Quero muito ler o que você pensa e como este estudo impactou a sua fé. Se este vídeo abriu seus olhos espirituais e você não quer perder nenhuma das nossas futuras revelações, inscreva-se agora no canal e ative o sino. É a sua garantia de não ficar de fora do que Deus está revelando para o nosso tempo. E não saia ainda. Está aparecendo agora na sua tela um vídeo que eu selecionei especialmente para você continuar sua jornada de aprofundamento. Clique nele e nos vemos lá. Um forte abraço. Aqui é o seu irmão do canal Bíblia Narrada.